é que o remédio pra dor sabe onde é minha dor? Escuta a ciência. Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi. Sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre como os fármacos agem, sobre como, ao tomar um comprimido, você consegue ter algum efeito pelo uso deste medicamento. Como é que o remédio para dor de cabeça sabe certinho onde está a minha dor? Como é que o remédio para depressão age para fazer eu me sentir melhor? A substância ativa do medicamento vai somente para o lugar onde vai fazer efeito? Eu tomo remédio para qualquer coisa, afinal, se não fizer bem, mal também não vai fazer. Escuta a ciência. Todo mundo já parou para pensar, como é que esse paracetamol que eu tô tomando vai saber onde tá a minha dor de cabeça? Sim, qualquer pessoa que não atue na área de ciências biomédicas pode apresentar este tipo de dúvida. E por isso, nesse episódio, vamos esclarecer essas dúvidas sobre os medicamentos e o seu funcionamento. Oi pessoal, no vídeo hoje eu não dei bola, porque eu tô com dor na cabeça, aqui no ouvido, na barriga, então eu vou tomar um remédio de morango. A minha mãe vai dar pra mim, então vamos lá? Primeiramente, temos que esclarecer o que tem no remédio que você toma. Remédio, na verdade, não é a palavra mais correta. Afinal, remédio pode ser um monte de coisa que te traga algum benefício. Por exemplo, conversar com os amigos, receber uma massagem do crush, tomar um chá de camomila para não surtar na quarentena. Então, vamos combinar de chamar o comprimido que você toma para dor de cabeça de medicamento e não de remédio, ok? Os medicamentos podem ser compostos de um ou mais fármacos. Opa, peraí, que eu não sei o que é fármaco. Fármaco é a substância ativa, é o pozinho que vai na fabricação do comprimido, que vai fazer o efeito que você deseja quando toma esse comprimido. Então, como eu falei anteriormente, a gente pode ter um ou mais fármacos nos medicamentos. Por exemplo, se você pegar um desses comprimidos para dor muscular, você vai ver que tem paracetamol, cafeína, carisoprodol, diclofenaco. Todos esses nomes que falei são nomes de fármacos que estão em um só comprimido e juntos vão trabalhar no seu organismo para exercer um efeito. Mas tem só fármaco no comprimido? Não. Se você pegar uma bula, você vai ver que além dos fármacos, um comprimido também é composto de excipientes. Ok, e o que são excipientes? Os excipientes são outras substâncias que não possuem efeito farmacológico, ou seja, que não vão fazer nenhum tipo de efeito no seu corpo. Essas substâncias são pós que vão fazer o papel de lubrificantes, estabilizantes, bem como de facilitar a dissolução do comprimido quando o comprimido chega lá no seu estômago. Além disso, algumas dessas substâncias dos medicamentos servem como corantes e outras como mascaradores de sabor para facilitar a ingestão do medicamento. Vai logo, menina, é só um remédio, se você mole, vai amanhã. Vai, vira a cabeça pra trás. Vai lá, Sérgio. Deixa eu cheirar primeiro. Ai, tu vai ficar sem vontade de tomar, bestalhada. Oxi. Vai, fecha logo o nariz pra tomar logo isso. Já é pra nariz, pra não sentir o cheiro. Não vai botar tudo não, né? Não, vai. Olha a cara dela. Vai, menina, é uma dose única. Eu boto. Vai, tapa logo. Isso Sabe, tapa logo o nariz. Vai escovar a boca. Ah, como é que vai? Eu vou te falar. Cala a boca logo. Ok, agora já sabemos o que compõe um medicamento. Vamos lá aos efeitos farmacológicos. Ou seja, vamos falar de como os fármacos sabem certinho onde está a sua dor e faz melhorar a dor. Pera, vamos primeiro entender que o fármaco não sabe nada. Ele não é um ser e muito menos algo racional. Então, como a dor melhora quando você toma um medicamento para dor?
Os fármacos são substâncias que têm afinidade por moléculas do nosso corpo. Sim, porque nosso corpo, antes de ser formado por células, é formado por moléculas. Veja bem, o que eu estou dizendo é que nosso corpo é formado por células e que essas células são formadas por moléculas químicas diversas. Olha aí, quem vem é mitocôndria. Ela é quem faz respiração. Olha aí, agora é o ribossomo. Ele sintetiza a proteína de montão. O complexo de Golgi armazena secreção. Os fármacos têm afinidade por diversos tipos de moléculas. Grande parte dos fármacos tem afinidade por proteínas que estão nas membranas das células e também por enzimas do nosso organismo. O que significa essa afinidade? Significa que as moléculas de fármacos interagem com essas moléculas do nosso organismo. O fármaco vai entrar no organismo e quando encontrar essas moléculas, o fármaco gruda nelas para exercer seus efeitos. Tá, mas como os fármacos exercem o efeito? Eu ainda quero saber como aquela aspirina que eu tomei fez melhorar a minha dor de cabeça. Então vamos por partes. Imagine que você tomou um comprimido de aspirina. Quando esse comprimido chega no seu estômago, ele vai se desmanchar, porque no seu estômago tem líquido, ácido e enzimas, que favorecem a digestão. Após o comprimido se desmanchar, o fármaco, que é o ácido acetil salicílico, vai estar ali, pronto para ser absorvido. Então, você absorve esse fármaco. Essa absorção no seu trato gastrointestinal vai fazer o ácido acetil salicílico, o fármaco, entrar no seu sangue. Antes, ele dá uma passadinha ali no fígado, mas nesse momento isso não vem ao caso. O fármaco pega uma carona no sangue e vai indo para várias partes do corpo. Em toda parte do corpo que tiver a molécula com a qual ele tem afinidade, ele vai parar e ficar. Assim, o ácido acetil salicílico da aspirina que você tomou vai sendo distribuído por todo o organismo. No caso desse fármaco, ele tem uma afinidade por enzimas do tipo ciclooxigenase. Eita, que nome difícil, né? Vamos chamar essas enzimas de COX. Então, como o ácido acetilsalicílico tem afinidade pelas COX, esse fármaco vai se ligar às suas COX. E quando ele se liga nessas COX, ele inibe essas enzimas. Ou seja, ele impede elas de trabalharem e fazerem suas funções. A principal função da COX é produzir substâncias que chamamos de prostaglandinas. Tá, mas o que isso tem a ver com a dor de cabeça? Calma, tá? Com muito cuidado. A gente vai sentar e vai conversar numa legal, numa boa. As prostaglandinas que falei são moléculas que colaboram para você ter mais dor. Elas ajudam a aumentar a transmissão de impulsos nervosos de dor e também aumentam a vasodilatação lá na vasculatura cerebral, que é outro fator que está relacionado à dor, né? Principalmente a dor de cabeça. Então, se você está com dor de cabeça, é importante diminuir tudo isso, certo? Por isso, a aspirina que você tomou vai exercer seu efeito de diminuir a dor, diminuindo a quantidade de prostaglandinas. Como assim? Ora, se o ácido acetilsalicílico inibe a atividade de COX e as COX são enzimas que produzem as prostaglandinas, isso quer dizer que esse fármaco vai reduzir a produção de prostaglandinas. Como as prostaglandinas estão associadas à dor, logo o uso da aspirina vai diminuir a dor. Nossa, então vou tomar aspirina todo dia para nem sentir dor. Opa, claro que não, galera. Medicamentos fazem mal também. Estamos falando de substâncias estranhas ao organismo e que são tóxicas para nós. Por isso, não podemos tomar medicamentos sem necessidade. Essa história de que se não fizer bem, mal não vai fazer é mentira. Ainda tem estado, eu pedi para a saúde levantar, que está proibindo a tal da cloroquina. A hidroxicloroquina está proibindo. Se não tem alternativa, por que proibir? Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz.
Nem que não tem, nem que tem. Agora é uma realidade. Tem muita gente, quando toma, como o meu caso, no dia seguinte, tava bom, pô. Foram embora os sintomas. Por exemplo, o ácido acetilsalicílico, que está na aspirina, pode abrir um buraco no seu estômago caso você resolva ficar tomando continuamente sem necessidade. Eu sei que é exagerado falar assim, mas essa inibição de COX que esse fármaco faz acaba também interferindo em funções importantes dessas enzimas. Elas produzem prostaglandinas também envolvidas na proteção gástrica e por isso quando você usa esse fármaco ocorre um aumento na produção de ácido no estômago e uma redução no muco que protege seu estômago do ácido que ele mesmo produz. Isso pode provocar lesões graves, como a úlcera péptica. Escuta a ciência! Outros fármacos, como a cloroquina, provocam alterações no coração. Esse fármaco modifica alguns componentes das células do miocárdio, fazendo com que se alterem as batidas do coração. Por isso, é um medicamento que pode provocar arritmias e, se tomado por pessoas que já possuem predisposição a problemas cardíacos, temos o pacote completo para um desastre. Na Covid-19 mesmo, alguns pacientes têm desenvolvido problemas cardíacos por causa do vírus. Então, tomar cloroquina pode piorar a condição do paciente, que corre um risco até de morrer por causa disso. Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Pois é, não podemos tomar medicamentos sem necessidade e também sem indicação médica. Afinal, todo medicamento oferece riscos. Os medicamentos usados para tratar depressão, por exemplo, aumentam algumas substâncias chamadas de neurotransmissores. Isso faz as conexões entre seus neurônios funcionarem melhor. Esse tipo de fármaco age em moléculas que estão nos neurônios e impede que essas moléculas degradem os neurotransmissores ou que essas moléculas reduzam a quantidade de neurotransmissor. Assim, seus neurônios vão ter mais neurotransmissor, melhorando as conexões que são dependentes desses neurotransmissores. Essas conexões, quando melhoradas, fazem você, que tem depressão, ter um humor melhor, se sentir bem e até se sentir um pouco mais feliz. Mas é claro que o tratamento de depressão não consiste apenas nisso. De qualquer forma, é importante alertar que esse tipo de fármaco não pode ser usado sem necessidade. Muitos desses fármacos agem no sistema nervoso central e podem provocar dependência química. Então, nada de usar medicamento para dormir ou para depressão que a vizinha te deu, hein? E eu tomei, e deu certo, estou muito bem, graças a Deus, né? E aqueles que criticam, né? Pelo menos apresente uma alternativa. Ó, não dá certo a hidrocloroquina, você tem que tomar ivermectina, ou então a Anita, que é outra também que está muito comentado por aí, que são eficazes no tratamento do coronavírus. No meu caso, deu certo. Tá? Não estou vendo nada com isso, estou fazendo propaganda da hidrocloroquina, não tenho nenhum negócio com essa. Além disso tudo, os fármacos podem provocar intoxicações se não forem tomados adequadamente. Caso você tenha problemas hepáticos ou renais, ou caso você tome uma dose mais alta do que a dose que é considerada segura, você pode ter um quadro de intoxicação, que pode ser grave. Como os fármacos são substâncias tóxicas, se nosso corpo não conseguir depurar bem o fármaco e eliminar adequadamente esse fármaco, podemos ter sintomas graves da intoxicação. Os quadros de intoxicação por fármacos são muito comuns e cresceram em 20% na última década, segundo dados registrados no Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o Cinetox. Essas intoxicações são espécies de envenenamentos e podem gerar quadros graves, que podem levar até a morte. Bom, agora que você já sabe muito de medicamento, vamos promover o uso racional dos medicamentos? Compartilhe seu conhecimento com outras pessoas. Se puder, compartilhe esse humilde podcast. Atenção com medicamentos. A automedicação pode ser muito perigosa. Use medicamentos somente quando necessário e com prescrição médica. Seja cuidadoso com a sua saúde. Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Encaixe Produções.